Caros amigos do Centro Antônio Oliveira, saudações a todos, Jesus os abençoe. Dando continuidade ao estudo, promovido pelo Centro, do livro Jesus no Lar, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a mensagem de número 11, intitulada O Santo Desiludido. Vamos lê-la e logo depois faremos algumas considerações em torno do tema abordado. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos, que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração, sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate, a carne está submetendo o seu espírito, isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder, isto é vaidade e orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade, o júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Vem orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram, arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que no sepulcro, seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado, indagou-se, à vista de semelhante inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho. Sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, ali era identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, o apóstolo, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas
santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Neio Lúcio traz-nos profundas reflexões acerca do comportamento religioso, da interpretação que se lhe deram às citações bíblicas, aos ensinamentos do próprio Cristo, que foram, durante muito tempo, desvirtuados, tomados para si, a exemplo do religioso em questão, que, fazendo alusão do comportamento de adoração ou do comportamento religioso, tomara, a decisão de isolar-se. Ora, esse não era então o comportamento dos religiosos à época do Cristo, dos sacerdotes, dos fariseus, que isolavam-se, do mundo, das pessoas, das situações, porque autoelegeram-se como sendo criaturas puras e emissários de Deus. Com isso, ditavam às pessoas, ao povo, à época, aquilo que eles deveriam fazer em matéria de comportamento religioso. Mas, ora, veja, destruíam com isso uma das prerrogativas mais importantes do ser humano, que é justamente o raciocínio, a razão. Por isso o Espiritismo, com Kardec, vai resgatar a noção de que a fé verdadeira, ela precisa ser raciocinada. É preciso acreditar em Deus. É preciso saber que Ele existe, conhecê-lo. E só há um jeito de conhecer, utilizando justamente a inteligência. Daí os Espíritos também nos dizerem que o desenvolvimento moral, ele é posterior ao desenvolvimento intelectual. Para você saber bem escolher, portanto, agir de maneira moral, lembrando aqui a moral como a regra do bem proceder, portanto, para você bem proceder, primeiro você precisa conhecer. E o comportamento religioso demonstrado por Neio Lúcio é justamente o contrário. Mas tem muito mais do que isso. Kardec trabalha esse tema no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade. Ele vai dedicar algumas questões relacionadas à vida de isolamento. Então ele vai perguntar, na questão 770, que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Contato pernicioso. Porque muitos de nós interpretamos que o contato com o pernicioso também nos torna pernicioso. Veja-se, por exemplo, ao tempo de Jesus, se um religioso, um sacerdote, por exemplo, que atuava no templo, em Jerusalém, se um religioso tocasse numa pessoa morta, portanto impura, ele também se tornava impuro. Daí, inclusive, na passagem, ou na parábola do bom samaritano, por exemplo, o homem caído, depois de ter sido assaltado pelos homens, pelos ladrões, que o deixaram nu e semi-morto, desceram de Jerusalém, o sacerdote e o levita, viram o homem caído e passaram de largo, conforme a narrativa. Por quê? Por conta dessa lenda. Mas muito mais do que isso, por causa do interesse pessoal. Não quero me contaminar, então eu passo de largo para preservar a minha integridade, para não ter que me subordinar
né, a uma purificação, porque era necessário. Então veja-se, questões relacionadas à interpretação. Mas veja-se, na história contada por Neio Lúcio, nós vamos perceber que o santo iludido iludiu-se a si mesmo porque acreditava que aquele seria o comportamento religioso irreprovável, né? E também porque destruiu os sonhos de muitos daqueles que foram à sua procura em busca dos seus conselhos. Porque o religioso, ele percebe, ou ele interpreta que o mundo é uma perdição, né? Veja-se na mensagem, né, que ele olha, por exemplo, os bens, o trabalho, o convívio social, o casamento. Ele vê tudo isso como algo ruim. E vejamos que essa é uma interpretação equivocada, sobretudo quando nós percebemos, por exemplo, que o casamento, sendo algo que diz respeito à lei natural, ele, portanto, né, ele tem que acontecer. Aliás, é através do casamento, por exemplo, é através dessa vida de relação que a humanidade ela vai se proliferando, né? Nós vemos assim, então, na terceira parte de Livro dos Espíritos, Kardec vai discutir a lei divina ou lei natural, e nós vamos perceber que essa lei natural, conforme o próprio codificador, né, ela vai ser dividida, né, metodicamente, considerando, sobretudo, essa vida de relação. Porque, veja, religiosidade, na cabeça de muita gente, traduz-se em reservar um tempo a ir a um templo, a uma igreja, ao centro espírita. E ali você, por uma noção equivocada de que Deus habita lugares específicos, ali você desenvolve sua religiosidade. Mas veja-se que já ao tempo de Jesus, nós vamos perceber, e a doutrina espírita contribui muito para esse esclarecimento, que religiosidade, na verdade, traduz-se em grau de relacionamento. Então, a sua religiosidade, ela é medida pela maneira como você se relaciona com o Criador, mas também pela maneira como você se relaciona consigo mesmo. E ainda pela maneira como você se relaciona com o seu próximo. Por isso que nós vamos perceber a distribuição das leis feitas pelo codificador, a começar pela lei de adoração e culminando na lei de justiça, amor e caridade, em que, né, como Kardec mesmo nos diz, esta 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade, é uma síntese de todas as outras. Todas as demais leis estão sintetizadas nela. Mas nesse conjunto de leis nós vamos perceber, né, com Kardec, que Deus estabeleceu leis que regulamentam a relação da criatura com Ele mesmo, com o Criador, a relação da criatura consigo mesmo e a relação da criatura para com o seu próximo. Se nós pudéssemos, e podemos, claro, valer-nos de uma síntese de tudo isso, como o próprio Cristo, na parábola do bom samaritano, vai fazer-se, inclusive, dessa passagem, nós vamos sintetizar a lei naqueles 2 mandamentos: o amor a Deus, o amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e com todos os teus muitos, ou com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Nisso é que se constitui a verdadeira religiosidade.
É por isso que, quando Kardec, na questão 66, indaga dos espíritos a finalidade da reencarnação, estes dão-lhe uma resposta significativa, dizendo que ela tem por finalidade o melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo da humanidade significa desenvolvimento da inteligência, da razão, desenvolvimento do senso moral ou da moralidade. É por isso, por exemplo, que a gente vai, lançando o olhar sobre a história da humanidade, perceber muitos avanços e um estreitamento dos laços sociais. Nós vivemos em sociedade. O homem é um ser gregário. Não poderia viver isolado. A exemplo do eremita no deserto, por exemplo. Somos dependentes uns dos outros. Veja-se, por exemplo, não fosse pela inteligência, né, pelo esforço, pelo empenho de outros homens, você não estaria nesse momento me assistindo. Porque estamos hoje utilizando uma tecnologia criada por outras pessoas. Um smartphone que hoje está nas suas mãos, nas mãos de muitos de nós, é a materialização do pensamento, da inteligência. Aquilo ali, né, é um produto da inteligência humana. Assim como muitas outras coisas que nos legaram facilidades, que nos legaram conforto, que nos legaram segurança. Veja-se, o momento em que nós estamos vivenciando hoje, esse momento pandêmico, chama-nos a atenção ou conclama-nos a atenção daqueles que vão desenvolver ou que buscam desenvolver uma vacina, um meio que possa nos prevenir, né, dessa ameaça que é o vírus, para que a gente possa retornar ao nosso convívio social de maneira segura. Então, as coisas do mundo que, na visão do santo iludido, né, são coisas perniciosas, nós vamos entender, pelo desenvolvimento da razão, que todas essas coisas legaram-nos justamente para desenvolvermos potencialidades depositadas em nós em formas de semente, mas que cumpre-nos fazer com que se desenvolvam. Está aí o propósito da reencarnação. Mas a reencarnação, conforme lemos na questão 66, ela tem ainda um outro propósito, uma outra finalidade. A de pôr o espírito em condições de desenvolver a sua parte na criação. Então todos nós temos uma parte a desenvolver na criação. Deus nos criou com esse objetivo, de crescermos, né? Porque há de se perguntar qual o objetivo de nós crescermos. Qual o sentido de viver? Apenas evoluir? E quando nós evoluímos, né? Isso, com que fundamento isso existe? Então é claro que na obra da criação todos nós temos uma parte a cumprir. Não nos cumpre destruir os sonhos de outras pessoas, mas muito pelo contrário, incentivá-las para que busquem desenvolver-se enquanto pessoas na comunidade em que vivem, a partir do seu próprio lar, no convívio com o outro. Porque é no convívio que nós vamos, além de desenvolver nossa inteligência, vamos também desenvolver virtudes, como a paciência, a solidariedade, a compaixão, o perdão, a tolerância. Não é? Nós só conseguimos fazer isso a partir do contato com o outro. Porque no contato com o outro, ora você fere, ora você será ferido. Ora você pedirá perdão, ora você terá que perdoar. Ora você ajuda, ora você precisa de ajuda. E é nessa vida de relação que nós vamos desenvolvendo
esse potencial divino depositado em todos nós. Por isso, ao final da mensagem, nós vamos perceber com Neio Lúcio que Jesus chama-nos a atenção justamente para uma citação que está em Tiago, o apóstolo. A fé sem obras, ela é uma fé morta. Lemos com Kardec em o Evangelho que a fé é o sentimento inato na criatura acerca dos seus destinos futuros. É como se fosse algo que nos impulsiona para frente. E é por isso que nós sempre buscamos o trabalho. E aqui a doutrina espírita nos traz um contributo muito importante, falando-nos da nossa imortalidade, da nossa pré-existência e da nossa sobrevivência após a morte, mas acima de tudo, do objetivo essencial de viver. Do objetivo essencial de sabermos que religiosidade não se constitui em vida de isolamento. Não se constitui em isolar-se dos problemas, das dificuldades, porque são justamente os problemas e as dificuldades que nos fazem crescer. Eu sei disso, você sabe disso, Deus sabe disso. E assim nós vamos construindo-nos, desenvolvendo-nos através das várias reencarnações. Como diria-nos André Luiz, nesse caudaloso rio da vida, viajores partem, viajores tornam. Como é difícil, porém, atingir o porto de renovação. Nesse sentido, meu querido, espero ter contribuído de alguma forma para que você refletisse comigo aqui em torno de algumas lições que consideramos importantes e que nós possamos fazer dessas lições instruções para a nossa própria vida, para a nossa jornada evolutiva. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus.